Nós fizemos a leitura do texto de Atos, capítulo 2, do 37 até o 47. São 10 versos. Mas tem um contexto, né? Já veio uma história antes. Lucas, quem escreveu o livro de Atos, está fazendo um registro dos últimos acontecimentos logo após a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus. E ele começa dizendo: fiz um primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E ele faz esse tratado dizendo que Jesus apareceu ressurreto, foi visto aos discípulos, e nos últimos momentos Jesus estava no Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras Jesus dava instruções, e Lucas diz a respeito de uma promessa que havia de acontecer ou de se cumprir naqueles dias, a promessa de Joel, que os discípulos seriam revestidos de poder, o Espírito seria derramado sobre a vida da igreja dos discípulos. E Lucas diz, enquanto ele ensinava e falava sobre estas promessas, do Espírito cair e derramar sobre eles, ele foi elevado ao céu assunto e sumiu nas nuvens. E a multidão que ali estava ficava procurando ver Jesus, quando 2 anjos apareceu entre eles e disse: varões Galileu, o que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir ao céu há de descer assim como vocês viram. Mas vão para Jerusalém e permaneçam ali em oração até que sejais revestidos de poder. E eles foram orar. Lucas diz que eles continuavam orando, não só os homens, não só os discípulos, mas também as mulheres estavam orando, e cita o nome de algumas mulheres que perseveravam em oração. E de repente Pedro disse, olha, tem uma promessa de Salmo que diz que aquele discípulo que traiu Jesus, que vendeu, que comprou o campo e se enforcou, ele deve ser substituído. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. E engrossaram a voz, orando agora os 12 completos novamente, e buscavam em oração. E Paulo diz em Corinto que os irmãos que viram Jesus ser assunto ao céu, subir aos céus, que viram, estavam vivos, que era uma testemunha ocular, que viram, presenciaram, eram mais de 500. E aqueles homens animados de ver Jesus subindo foram para o templo, quase 500, ou mais de 500. Mas primeiro dia não aconteceu nada, segundo nada, e a multidão dos mais de 500 foram diminuindo. Quase 400, quase 300, quase 200. O certo é que no dia de Pentecostes estavam quase 120, talvez 119, 118, quando o poder de Deus desceu sobre ele. Como diz o versículo, o capítulo 2, cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É o mesmo lugar que começaram, mas não as mesmas pessoas. É o mesmo lugar em que eles foram a primeira vez, Pedro, Tiago, João, discípulos e as mulheres, mas que muitos desistiram de continuar orando, buscando a promessa. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estava sentado, e foram vistas como que língua de fogo sobre cada um deles. E cada um começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse, diz o texto. De repente, a multidão que estava em Jerusalém, ouvindo esses quase 120 falar mistério, um barulhão, vieram para o templo dizer: o que está acontecendo a esta hora do dia? Será que esses homens estão embriagados? Aí Pedro se levanta e começa a pregar a primeira mensagem pentecostal, dizendo: não, senhores, que vocês estão nas janelas vendo a igreja em oração, o que vocês estão vendo aqui, ninguém está bêbado a esta hora do dia pela manhã. Não, senhores, mas o que vocês estão vendo, as pessoas alegres, falando em mistério, é o que foi dito pelo profeta Joel, capítulo 2, verso 28, que o Espírito de Deus derramaria sobre toda a carne, os jovens, os velhos profetizariam, falarão novas línguas, teriam visões. É esta promessa. E começou a dizer sobre Cristo, sobre as promessas, sobre a Bíblia, sobre
todos os acontecimentos que as profecias falavam sobre Cristo, e você vai analisar essas profecias, são mais de 300 profecias ditas pelos profetas maiores, profetas menores, e se cumpriram totalmente em Jesus Cristo. E quando Pedro fez um sermão longo, a multidão nem conseguiam esperar pelo convite. Isso é um tema importante, porque às vezes as pessoas, na atualidade, ouvem uma mensagem, ouvem um ensino e uma pregação, e às vezes esperam pelo pregador. Raramente os ouvintes não querem esperar o final, já vem e se apresenta. E no caso aqui, essa multidão foi, a partir do verso 37 que nós lemos, o texto diz que ouvindo eles isto o quê? A mensagem de Pedro, compungindo-se em seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Eu quero também isso, o que faremos? Aí Pedro lança o convite: arrependei-vos, e cada um de vós sejas batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E começou a falar para ele: porque a promessa vos diz respeito também a vós, aos vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Promessa do que Pedro está dizendo? A promessa de salvação, a promessa do derramamento do Espírito, a promessa do falar em línguas, a promessa de uma igreja chamada para Cristo, para ser cheio de poder, porque aqui é o chamados. Igreja significa, eclesia significa chamados. Chamados para onde? Chamados para fora. Chamados para fora do que, pastor? Fora do mundo. A igreja não se coaduna, não se encaixa com o mundo. Então é chamados para fora do mundo, chamados para o pensamento do mundo, chamado para o exercício que o mundo tem, chamados para pensar diferente, ver diferente, viver diferente, sentir diferente do que o mundo sente. Igreja é isso. Igreja é chamado. Eclésia, chamados. Chamados para fora. Por isso que o texto aqui do verso 39 diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. O nosso Senhor chamar. Eclésia é isso, é chamados. Deus nos chamou, nós somos chamados, você é chamado. Nós somos chamados pela palavra, pelo convite. Nós somos chamados pela ação do Espírito Santo. Então, quando Pedro pregou isso, e com muitas outras palavras, ele testificava dizendo dos salmos, da geração perversa, e a multidão então aceitou o chamado de Pedro, através da palavra e do Espírito. E o texto diz que naquele dia, quase 3.000 almas se converteram. Quase 3.000 almas. Uma igreja que estava ali com quase 120, e agora já explodiu para quase 3.000 almas, com quase 120, uma igreja poderosa. E a partir daí, os versículos que nós fizemos a leitura são os procedimentos, os passos, o discipulado, a aprendizagem daquela igreja com os discípulos. E é isso que eu quero falar, por isso que eu fiz esse contexto. Eu quero falar dos passos daquela igreja que devem ser os nossos passos. O discipulado daquela igreja que deve ser o nosso discipulado. O exemplo daquela igreja que deve ser o nosso exemplo, ou tomar eles, por exemplo. A atitude daquela igreja deve ser a nossa. É isso que eu quero falar hoje. Então, por isso que eu vou falar a partir do verso 42, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta para acompanhar, pode deixar aí. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem que perseverava? A igreja que foi chamada. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina aqui, doutor. Vem de doutrina, vem de doutor. E doutor vem de ensino, de ensinar. Eles aprenderam, foram ensinados. Ensinado o quê, pastor? Ensinados sobre a Bíblia Sagrada. Por que nós podemos dizer isso? Porque quando a igreja cresceu, houve as demandas, os problemas que toda a comunidade tem. As viúvas, Paulo vai dizer lá na frente, né, nos demais contextos do Novo Testamento, não aqui, mas nos demais contextos, as viúvas que eram judias recebiam um salário lá da religião judaica. Elas se convertiam ao cristianismo, era o chamado,
E os fariseus, zangados com isso, cortavam o salário das viúvas. Os órfãos que tinham uma ajuda lá na religião judaica, quando aceitavam a Cristo, esses órfãos eram cortados a ajuda dos órfãos. Os pobres, que o Antigo Testamento diz que eles tinham um subsídio, tinham um auxílio, por exemplo, as viúvas, os pobres, os miseráveis, tinham uma ajuda. Quem tinha uma roça não poderia cortar o canto da roça, tinha que deixar para os pobres. Se você estivesse colhendo trigo, colhendo cevada, colhendo cacho de uvas e uma série de outras coisas, deixar cair, não poderia pegar. Era por lei, na lei de Levítico, deixar para os pobres. Por isso que Ruth, ela vem catando o que caía e Boaz diz, deixa cair mesmo, para ajudar ela, porque compadeceu-se da pobreza dela. Então, esses pobres, essas viúvas, esses órfãos, quando se convertiam ao cristianismo, a religião judaica não dava assistência, não dava o salário para as viúvas, não davam ajuda de custo, não deixavam colher nas suas roças, porque agora eles eram cristãos. Aí essas demandas chegou até o apóstolo Pedro, o pastor João, o pastor Tiago. Diz, essas pessoas estão sofrendo, nós precisamos ajudá-las. Aí Pedro reuniu o ministério e disse assim, nós temos que separar os diáconos. E os diáconos devem ser homens cheios de fé e de coragem. Se você ler lá o contexto, diz que devem ser homens de confiança, porque esses diáconos iam administrar as ofertas da igreja, os dízimos da igreja, para assistir as viúvas, para assistir os órfãos, para assistir o pobre, o necessitado, seriam os diáconos. Por isso deveria ser homem de confiança, deveriam ser homem de fé, crente e cheio do Espírito Santo. Então separaram Felipe, homem cheio de fé e de coragem, Estevão, um dos primeiros diáconos, homem cheio de fé e de coragem, Nicanor, outro homem cheio de fé e de coragem, Prócoro, outro homem cheio de fé e de coragem, Pármena e Timão, os diáconos do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Agora, Pedro disse, nós outros, os apóstolos, os presbíteros, Pedro, Tiago, João, nós perseveraremos na oração e na doutrina da palavra. Para quê? Para poder ensinar a igreja. Porque a igreja precisa de palavra, precisa de Bíblia. E esses últimos dias nós estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico. As pessoas sabem de tudo, faz a escala do seu time crente, obreiros, faz a escala do seu time nome por nome, idade, onde joga, quanto chute a gol, mas não sabe o nome dos 12 apóstolos. É um tipo de analfabetismo bíblico. As mulheres falam de novela desde 1986, até a última novela que foi lançada. O nome dos indivíduos, a autora, as atrizes, mas não sabe o nome o nome dos diáconos, o nome dos discípulos, o nome figura da Bíblia. Ah, tem esse nome na Bíblia? Tem esse livro, Abacuque? Nunca vi falar. Porque nós vivemos um tipo de analfabetismo bíblico. As pessoas sabem de tudo, entendem de tudo, conhecem de tudo, menos de Bíblia. Leem de tudo, menos da Bíblia. Então, como que nós seremos uma igreja modelo? Como que nós vamos nos exemplificar na igreja de Atos dos Apóstolos? Como que vamos receber os dons que a igreja receberam? Como vamos receber o Espírito que caiu sobre a igreja se nós não estamos vivendo na mesma perspectiva da igreja? Porque o texto diz aqui, e perseveravam. Sabe o que é perseverar? É insistir, estudar, aprender, discipular, se interessar, a marcar. É isso que é perseverar. E eles perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos estavam todo dia ensinando dia e noite, a semana inteira. E a igreja era uma igreja que conhecia a Bíblia. A gente conhece a Bíblia? Sabemos quantos livros tem a Bíblia Sagrada? Ah, isso é fácil. 66. Quantos capítulos tem a Bíblia? Quantos versículos tem a Bíblia? Quantas promessas tem na Bíblia? Quais os versículos-chave, o tema central? As promessas que faltam cumprir, que já cumpriram, as promessas para a igreja, as promessas para o mundo, advertências para o mundo, as promessas e advertências para Israel. Nós não sabemos. Porque nós precisamos perseverar na doutrina da palavra do Senhor. O Salmo 119 é o salmo que fala da excelência da palavra do Senhor. E o salmista que escreveu o Salmo 119, ele faz a palavra ser a sua prioridade na vida. Ele fala, ó, quanto amo a tua lei. É a minha maior alegria todo dia. Ele fala, quanto amo a tua lei.
É mais pura, ela é muito pura a tua lei, mais pura do que o ouro. E o ouro de Orfir, não é qualquer ouro. É ouro de um teor bom. Ela é mais pura do que isso. Ele fala, eu amo a tua lei e os teus preceitos. Ajuda-me a cumprir a tua palavra. E por jovem, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Muitos jovens querem casar, muitos jovens querem se formar, querem arrumar emprego, querem ter uma vida boa, querem ter uma felicidade. Como que faz? Observe a palavra, meu irmão. Leia a palavra, se apegue na palavra. O profeta, aliás, o rei sábio Salomão, ele fala em Provérbios capítulo 4, dizendo para a juventude, jovens, atente para o conselho da tua mãe e ouça o conselho do teu pai, porque a minha mãe e o meu pai ensinaram a palavra do Senhor, me ensinaram o temor da lei do Senhor. E por isso que ele está dizendo, hoje eu tenho alegria, prazer, felicidade, abundância e sou rei, porque eu aprendi a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Aprender a palavra, ler a palavra, não é só ter na estante. Tem gente que a Bíblia está novinha desde o dia que comprou. 10 anos a Bíblia nunca foi folheada, nunca abriram num salmo, está zerada, até colado as páginas. Não é? É para folhear, para ler, para comer. Você pega, qualquer um que não tem o hábito da palavra de Deus, ele pega um Mórmon que passa 2 anos estudando diuturnamente, folheando o livro de Mórmon e a Bíblia. 2 anos, todos os dias. Eles passam 2 anos. Aí depois de 2 anos são enviados para evangelizar. Se qualquer um que lê a Bíblia meia boca, meu irmão, vai ser engolido por um Mórmon. Porque só abre a Bíblia quando o pastor lê a Bíblia, só no domingo. Então, e o texto, a igreja de Jerusalém era uma igreja que perseverava. Sabe o que é perseverar? Busca o que é perseverar. De estar insistindo em aprender, estar aos pés de Pedro, aos pés de Tiago, como foi que o mestre disse. E o que eles ensinavam? A palavra de Deus, porque eles passaram 3 anos e meio com Cristo, aprendendo o que também? A palavra. Aprendiam a palavra, ouviam a palavra. Então, uma igreja abençoada, uma igreja poderosa, é uma igreja que gosta da palavra, vive, aplica, sabe, lê, guarda e pratica a palavra do Senhor. É uma igreja abençoada. Segundo ponto, eu coloco aí, vamos ler lá, ó, de sorte que, verso 42, desculpa aí, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão aqui é koinonia. Viver em unidade. Viver junto em comunhão. Era uma igreja que vivia em comunhão. Tem gente que não vive em comunhão. Sabia que tem crente que não cumprimenta o outro irmão? Vocês sabiam que tem pessoas que saíram da igreja porque outras pessoas vieram? Não, pastor, vou mudar porque eu não vou com essa irmã, com esse jovem, então eu vou para outra igreja. Como que o Espírito cairá sobre a vida de alguém que não tem comunhão com os seus? Sendo que Jesus tinha comunhão com toda a igreja, dizia, perseverava na doutrina e na comunhão. A comunhão é a perseverança também. Se eles perseveravam na doutrina, aí o verbo de ligação e na comunhão é uma perseverança, é persistir em conviver, aparar as arestas. A igreja vivia nessa comunhão. Viver em comunhão. O Salmo 133, eles, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. E o óleo que descia sobre a cabeça de Arão era o símbolo do Espírito. E quando fala que é bom que os irmãos vivem em comunhão, significa que o Espírito vai cair sobre a nossa cabeça, da cabeça aos pés. Significa que seremos cheios do Espírito se atentarmos para vivermos em comunhão. Mas a partir do momento que nós teremos desavença, o que o Espírito faz numa vida? Ele não vai habitar. Vai se retirar. E a nossa vida deve ser vida de comunhão. Ter o prazer em ter as pessoas. Bom, é totalmente diferente, união é totalmente diferente de reunião. Vamos fazer uma reunião, todo mundo está reunido. Mas nem todos estão em comunhão. E a comunhão que Pedro está dizendo aqui vai muito além do ambiente da igreja. Porque o texto vai dizer isso, vamos ver isso para frente. Vai muito além do ambiente da igreja. Muito além. Não é só porque estou na igreja, estou unido. Você está reunido. Mas o coração pode estar muito longe da alma de outras pessoas. Perseveravam. 42. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. No partir.
do pão. Era a perseverança da igreja. Aqui não é comunismo, não. O comunismo que fala, né, que tem que igualar. Os comunistas usam a Bíblia. Eu vi até o Flávio Dino usando esse texto aqui para exaltar o comunismo. Não, toda a igualdade. Tem muitos com muitos, tem que distribuir a renda e todo mundo ficar igual. Não é isso que está dizendo aqui, não. Porque aqui o texto que eles repartiam não era por uma força do Estado. O Estado quer repartir as riquezas dos ricos com os pobres, mas através de uma força, do poder. E aqui não. Era voluntariamente os irmãos que repartiam. Era voluntário, não tinha apego. O que está dizendo aqui é que as pessoas priorizavam pessoas e não coisas, que é o diferente de hoje. Nós priorizamos coisas e não as pessoas. Hoje nós não temos mais o afeto natural para quem é necessitado. Porque se chega um necessitado aqui precisando, Deus te abençoe, Deus vai te prover. E a gente não faz um esforço para resolver a situação social do indivíduo. E a igreja, elas viviam exatamente isso. Porque quando a igreja cresce em Jerusalém, ele cresce num momento de pobreza, a economia está quebrada, a saúde está quebrada em Jerusalém, porque Roma assolou Jerusalém, tomou Jerusalém, levou a riqueza dos judeus e colocou altos impostos. Quando você vê Zaqueu, né, se convertendo e o escritor destacando, porque Zaqueu era para cobrar imposto mesmo, para arrebentar a situação econômica de Israel e Roma enriquecer. Quando o texto fala que Jesus comia com pecadores e publicanos, esses publicanos cobravam altos impostos que quebraram o Estado. E agora eles não têm o que comer, não têm saúde. Quando Jesus entra em Jerusalém, Mateus 28, diz que uma multidão ficava de um lado e do outro, e ele montado no jumento chorando, e as pessoas colocando palmas, palhas, folhas para ele pisar. A história não é a Bíblia, diz que o rei ficou indignado. Será que você vai ver um golpe de Estado, alguém entrando, porque só entrava assim um exército poderoso. Quando um exército, um capitão, iam guerrear contra outro, que eles ganhavam a guerra, eles colocavam os soldados de um lado e de outro, estendiam as vestes, branco ou um lençol vermelho. E o general que ganhou a guerra montava num cavalo e entrava na cidade aplaudido. Diz, quem é que ganhou a guerra? Será que alguém vai? Aí foram analisar e disse, não, rei, não é nada não. Só vemos pessoas pobres, mulheres pobres, aleijados, leprosos, cegos, moribundos, de um lado e de outro, e o miserável sentado no jumento chorando, entrando. Não é ninguém, não tem nenhuma ameaça. E por que é que Jesus tinha tantos leprosos ao seu redor, tantos cegos, era tantos milagres? O texto fala que era tanto milagre que Pedro, que Paulo não conseguia expulsar a doença de cada um, porque eram milhares. Então Pedro dizia, pega o meu lenço, leva, a minha sombra, coloca aqui, vou só passar, a sombra vai curar. Não era metodologia para cura, é porque eles não tinham condições de orar sobre todos. Mas a gente fica pensando, da onde vem tantos miseráveis? É exatamente disso, da situação social de Jerusalém, que Roma assolou, tomou a situação. Então muitos sem dinheiro, muitos sem condições, sem nada. E a igreja cresce nesse cenário. E a igreja cresce nesse cenário em comunhão e no partir do pão para ajudar o pobre, o necessitado, o escravo, para eles ter um prato de comida, ter uma ajuda. Então, a moral da história não é que nós vamos dividir tudo que temos agora, não, mas pelo menos a gente ter o coração que a igreja tinha. Não tinha um coração nas suas coisas, não tinha um coração no seu dinheiro e não se tornava avarento de mão fechada, mas tinha um coração nas pessoas, olhavam a necessidade das pessoas, tiravam do seu para ajudar o pobre, para ajudar o necessitado. Como disse o ditado, se alguém empresta ou ajuda o pobre, empresta a Deus. Né? Então, Deus, se você olhar, sempre priorizou o pobre, o necessitado, a viúva e o órfão. Tanto no Antigo, que ele colocou leis, quanto no Novo, que ele ajudou essas pessoas. Então, a igreja, ela não deve colocar o seu coração no seu produto material. É o que nós vemos hoje. Muitos deixando de fazer a obra por causa do produto material. Muitos entregando tudo por causa do seu produto material. Meu irmão, eu disse para o empresário esses tempos atrás que Deus deu para ele e mostrei às famílias. Foi lá numa empresa.
Fui lá na empresa e várias famílias ali, ó, multidão. E ele milionário ali. Eu disse, olha, Deus te colocou a empresa, te deu o dom da riqueza, exatamente para você ajudar os seus funcionários, abençoar. É daqui que eles tiram a ajuda para os filhos, é aqui que eles tiram o alimento, a vestimenta, o sustento, o remédio. E Deus te colocou como canal, meu irmão. Então não seja empecilho, não atrapalhe a obra de Deus, não tire o foco de amar as pessoas, de fazer a obra pela tua riqueza, porque senão vai vir aquele versículo louco. Ele disse, eu juntei muito, tenho armazém, tenho dinheiro, tenho tudo, alma, regala-te, eu tô rico, milionário, alma, deleita-te. Aí vem a voz, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Para quem? Para que trabalhar tanto e afadigar e morrer? E vem outro, como disse Salomão. Salomão disse, eu ajuntei ouro, ajuntei dinheiro, escrevi livro, eu me aprimorei a esquadrinhar sabedoria, escrevi desde o isopo, a plantinha que dá na rocha, até os altos cedros do Líbano, entendi de botânica, entendi de biologia, entendi de astronomia, tudo o Salomão fez. Mas ele disse, agora eu vou, ajuntei castelo, riqueza e ouro e abundância, mas eu vou. E vem outro que não teve o trabalho de fazer a riqueza, pega tudo pronto, o que ele vai fazer com aquilo que eu deixei? Então, a igreja, como disse aqui o tema da mensagem, ela não pode pensar em produtos, valorizar os produtos mais do que as pessoas. A igreja de Jerusalém era ótima porque o que eles tinham, repartiam em comum. Anunciando nisso a filha que quis enganar. Né? Vão vender 2 terrenos para ajudar. Mas a ideia era aparecer, era mentir. Mentiste ao Espírito Santo de Deus, viu, Anani Safira? Tá aí o teu marido, você também vai aos pés dele. Ela caiu morta ali. Por quê? Porque a igreja colocava o coração nas pessoas, dividiam com as pessoas. Um copo de água, vamos dividir para quem tem sede, o pão para quem tem sede. Porque esta é a vontade de Deus, colocar o coração nas pessoas e não nos produtos. Então a igreja poderosa veio o quê? O Espírito de Deus. Cresceu, é o que nós estamos aprendendo. Segundo ponto, veja lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E as orações aqui, irmão, era unanimidade. Eles perseveravam, era a igreja, está falando da igreja, plural. Perseveravam, plural. Quando é singular, persevero. Eu. Quando é ele persevera, mas quando somos nós, ou quando nós falamos de uma multidão, perseveravam, ou perseverávamos. É uma multidão, a igreja em si, que perseverava na oração. Isso aqui já faltou. A oração individual, a oração coletiva, a oração, a gente aprendeu ouvindo isso, é a chave que abre a porta dos céus. A oração faz mover. Você observa Paulo e Silas preso. E de repente, Paulo e Silas começaram a cantar, louvar e orar. O que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu. O texto fala que a igreja da primitiva, quando Pedro foi preso, estava na casa orando quando alguém bateu. Estava fazendo o quê? Comendo churrasco, tomando tereré. Não, estava orando. Quando alguém chegou e disse, olha, tem alguém batendo. É o espírito de Pedro, eu vi pela flecha. É Pedro, mamãe, não é Pedro, o espírito dele já morreu esse horário, o Herodes já matou ele. Estavam fazendo o quê? Orando. Orando. A oração é a chave para a bênção, a oração é a chave da comunhão, a oração é a chave para transformar o nosso ser, para amar os nossos irmãos, para repartir com os nossos irmãos. Você vê Jesus orando, a necessidade de Jesus orar só e orar em coletivo. Em Mateus, em São João 6, ele disse, vai para o outro lado. E o texto fala, retirou só para orar, sozinho. Mas também você vê em Mateus, Jesus dizendo, olha, Pedro, Tiago e João, vem aqui, estou profundamente triste. Vai lá comigo, orai comigo. E saiu mais à frente e orou. E deixou os 3 e os outros orando lá. A necessidade de orar. Quem que ora, meu irmão? Quantas vezes você orou hoje? Quantos minutos você orou a Deus? Dobrou o joelho e agradeceu. Ou é aquela oração assim, de um joelho ajoelhado e o outro já pronto para levantar? Dobra um, o outro já levanta porque dói. Orar, né? A oração, a igreja poderosa. E vamos fazer essa análise. Estamos parecidos com a igreja de Jerusalém, perseverando em oração?
Todo mundo de joelho orando. Ou estamos distante disso? Reflexões para a gente ver como que está a nossa igreja. Né? Como está a nossa igreja. E em cada alma, ó, o verso 43, havia temor. Em cada alma, não era só em duas almas, na alma de Pedro, na alma de João, não. Em cada alma, Atos 2 e 43, em cada alma havia temor. Temor não é medo, não. Medo é uma coisa, temor é outra. Então a igreja tinha temor. E nós temos temor? Ou perdemos o temor? Ou estamos em busca do temor? Temor para quê? Temor pela palavra. Temor a Deus. Temor às coisas de Deus. Irmãos, eu lembro que antigamente tinha uma campainha. E na hora da oração o pastor batia a campainha. Os irmãos só levantavam quando ouvia. Pim, pim, pim. Era para levantar da oração. Né? As pessoas chegavam e ajoelhavam. Chegavam cedo para orar. E os que não podiam orar, ficavam com a cabeça no banco orando. Não era no celular, não tinha WhatsApp. E o pastor batia a campainha. Aí todo mundo levantava. Só levantava quando batia a campainha. E alguém chegava e dizia, alguém chegou uma vez, eu vi isso, pastor, empresta a campainha para levar para o colégio, vamos fazer um trabalho. Pastor, o quê? Tudo que temos aqui é consagrado a Deus. Nós oramos e apresentamos a Deus para funcionar aqui. As coisas são consagradas. E a gente tinha temor com aquilo. Temor com os ambientes da igreja. Temor de uma vassoura, de um pano de chão da igreja. Deixa aí. Não leva, não. Hoje as pessoas roubam os trem da igreja. Levam para casa os ambientes da igreja. Produto de cantina, produto da igreja. Como que vai haver temor numa vida dessa? Se tudo que nós temos é comprado com o quê, meu irmão? Com o dinheiro do governo? Não, não é profano. É comprado com o dinheiro da igreja. Com dízimo dos irmãos, com oferta dos irmãos, com contribuição dos irmãos, que é sagrado. Se a Bíblia diz que é sagrado, é porque é. Porque tudo que você coloca a planta do pé é sagrado. A tua fazenda, a Bíblia diz que é sagrado. E a gente contribui e está na igreja. E as pessoas levam. E acaba o temor. Não tem o temor de deixar quieto. Não leva, dá o golpe. Faz tanta coisa. Como que o Espírito de Deus, como desceu na igreja primitiva, descerá numa vida, uma igreja como essa? Para ter a experiência que a igreja primitiva teve. Se a gente não tem temor mais com a palavra, com o ensino da palavra, é aquele não. Hoje é culto de ensino. Nem entrava quem não era membro. As pessoas que não eram membros da igreja ficavam por lá de fora com desejo de entrar num culto de ensino. A igreja lotada e o porteiro, não, cadê a carteira de membro? Não tem, então fica aí. É só para quem é membro. A gente ficava, eu não era membro, ficava louco para entrar e estar presente num ambiente como esse. Hoje em dia, que é aberto a todos, meu Deus do céu, tem que convocar, tem que ameaçar. As pessoas não vêm nem se pagar R$100 para ouvir o ensino, a escola dominical, que era o carro-chefe. Eu estava vendo uma análise de um pastor dizendo assim, que as Assembleias de Deus no Brasil, ela tem mais ou menos mais de 30 milhões de fiéis. Mais ou menos 30 milhões de fiéis. Pela lógica, era para se vender 30 milhões de revistas. E ela não vende 5 milhões. Como que nós não queremos aprender a palavra na escola dominical se só vem 2 milhões de pessoas? Se a revista só é 2 milhões que publicam, os outros 28 milhões ficam dormindo. Aí querem a bênção de Deus, querem a prosperidade, querem a vitória, dormindo não vem, meu irmão. É o temor pela palavra. Nós não temos mais o temor pela palavra, o temor pelo culto, o temor pelas coisas, o temor pelo templo. Tem o temor pela liderança, nós falamos, meu irmão. Moleque, eu era 12, 10 anos. Aí, até 10, 11 anos antes de batizar, eu andava de short. Mas quando vinha o diácono, minha mãe dizia, corre, Enoque, Ariel. Aliás, Enoque não, é Jadiel, Ariel. Enoque é meu filho. Coloque a calça comprida. Por quê, mamãe? O diácono tá vindo. Ai, meu Deus do céu, o diácono. E colocava o diácono para o Senhor. Era o temor pelo diácono. Era o diácono da igreja. Irmão, os diáconos hoje, também os diáconos, também muitos deles, né? Não querem nada.
Já não se exemplificam na oração, no serviço, no trabalho, é um relaxo, é um sono, meu irmão. Que dá um chacoalhão para essa turma trabalhar. Antigamente, a escola dominical tinha batismo no Espírito Santo, a igreja lotada, cheia. Chuva, no Pará chove muito. A época do inverno é chuva de manhã, à tarde e à noite à tarde e de manhã. E é torrente de água mesmo. E os irmãos colocavam dentro do saco de arroz a revista, a roupa, e vinha para a escola dominical todo molhado. Aí entrava no ambiente, trocava roupa. Escola dominical. Meu irmão, hoje, quando você olha a previsão do templo, vai esfriar lá para o mês de dezembro. Então não vou hoje no culto, não, vai esfriar. Muita gente não vem porque esfriou, vai esfriar. Esfriou ontem, né? Hoje de manhã. Aí já não vem nem no domingo, que esfriou hoje de manhã. Adoeceu, deu um espirro aí, acabou. E nós estamos vivendo esse período, irmão. Nesse período, eu não vou no domingo, não, porque a temperatura vai estar 40 graus. Vai estar muito quente, então eu não vou, não. Ah, eu vi dizer que lá pro mês de fevereiro vai cair uma chuva, então eu não vou agora em outubro, não. É o tempo que nós estamos vivendo. A gente perde o temor, o zelo pelas coisas de Deus, a perseverança que essa igreja tinha, não é? E o texto vai responder, ó, o 43. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Muitas maravilhas e sinais. Os milagres eram presentes, eram muitos. Os sinais eram muitos. Por quê? A igreja estava redondinha. Estava em oração, em comunhão, no partir do pão, na doutrina, no temor. E os sinais acompanhavam. Nós vivemos uma época que as pessoas fabricam sinais hoje. Fabrica os sinais, faz uma coisa, vem porque vai arrebentar tudo. Para ver se acontece um milagre. Milagres acontecem, não deixam de acontecer. Talvez não com a proporção que acontecia aqui na igreja. Porque que você começa a observar, o escritor Lúcio, se você lê a Bíblia, baixar o helicóptero e ler ela, vai dizer que a igreja começa com quase 120, foram batizados, ouviu a palavra, quase 3.000 almas. No primeiro milagre, no capítulo 5 de Atos, quase 5.000 almas, com quase 3.000, com quase 120, uma igreja poderosa. Daqui a pouco, Lucas não perde a contagem, eles uma multidão, não sei quantos. Daqui a pouco ele fala, o Senhor multiplicava. Era quase 10.000, multiplicou quase 20, uma multidão. Daqui a pouco ele fala, não, o evangelho já chegou em toda a região, todos os países. Por quê, meu irmão? Por causa da perseverança, por causa da oração, do temor, o aprendizagem da palavra, a comunhão, o partir do pão, o temor, e aí os sinais acompanhavam. E o texto diz isso, só Jesus, se fosse registrar os sinais, não tinha na época livros que compunham os sinais que Cristo fez. Era uma igreja. Qual é o modelo da igreja? É essa daqui. Por que a gente não é igual a ela? Por causa do que eu estou dizendo para vocês. E nós precisamos refletir e aprender sobre isso. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha o verso 44. Tinham tudo em comum. Não é o comunismo, não. É unanimidade. É você orar junto, é comungar junto. E a igreja, como eu disse aqui a princípio, ela não era só na reunião no templo, era fora do templo. Era uma igreja que era uma igreja modelo fora do templo. Havia sinais, hoje eles fabricam sinais, né? O maior sinal aqui, meu irmão, quando você vê para frente, foi a salvação do homem mais perigoso do judaísmo, que foi Paulo. Tinha carta branca para matar crente, cheio de ódio, ele diz isso. Foi para Damasco com o coração cheio de ódio, cheio de vingança, para estraçalhar os crentes que surgiam ali. E de repente Deus transforma o maior pesadelo da igreja, de ódio para amor, de perseguidor para perseguido, de destruidor para construtor, plantador de igreja. O maior plantador de igreja, Paulo. O maior discipulador, Paulo. O maior escritor, em quantidade, não em volume, Paulo. Então esse foi o maior milagre, esse foi o destaque, a igreja se estendeu, porque eles viviam juntos e tinham tudo em comum, viviam juntos em comunhão, tinha tudo em comum, repartiam tranquilo, e a graça de Deus caía sobre o povo. Como diz o texto, vendiam suas propriedades, fazenda, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, eles repartiam, e o versículo 46,
E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Vocês viram? Perseverava, é a perseverança de novo, unânimes todos os dias. Quando? Só no domingo? Não. Só na terça? Também não. Só na escola dominical? Não. Todos os dias. No tempo. Perseverava no tempo. Olha aqui duas coisas. Perseverava unânime todos os dias no templo, e partindo do pão em casa. Como eu disse, a comunhão não era só no templo. Eles iam na casa um dos outros, recebiam uns aos outros, congratulavam uns aos outros, tinham amizade uns com os outros. Não era só no templo. Às vezes a nossa amizade é só no templo. Mas não temos comunhão, nem com o vizinho, quanto mais com o irmão. E a igreja primitiva passava por isso aqui. E ainda diz aqui, ó, comiam juntos com alegria. Perseverava junto no tempo com alegria. Viviam comunhão junto com alegria. E singeleza, duas coisas, alegria e singeleza. Singeleza é prazer. Prazer em quê, pastor? Prazer em estar na casa de Deus. Prazer em aprender na palavra de Deus. Prazer, como disse o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É alegria de estar na casa do Senhor, alegria de estar na presença, alegria de servir. Irmão, a igreja é o local de alegria. Não significa que não é porque a gente está cansado que não pode ter alegria. Mesmo cansado, o lugar é aqui. Eu estou fadigado, o lugar é aqui. Estou desanimado, o lugar de estar na igreja para o desanimado. A tristeza, eu estou triste, pastor, o lugar é na igreja. Aqui é um lugar para o desanimado, que Deus anima ele, injeção de ânimo na veia do indivíduo que está triste. Aí eu estou muito para baixo, é o local de Deus te colocar de pé. Sempre Deus tem uma palavra, põe de pé e te falarei contigo. Jó, levanta de põe de pé. Deus tem uma mensagem para quem está desanimado, para quem está perturbado, para quem está triste, para quem está atribulado, para quem está devendo, para quem quer parar. É aqui o local, é a mensagem de Deus que conhece o coração das pessoas. Claro que a alegria não depende, preste atenção no que eu vou dizer para os irmãos. A alegria não depende da sua condição e da sua situação. Às vezes nós podemos estar enfermos, mas alegres. Às vezes nós podemos estar com alguma atividade, algum problema, mas alegre, porque a alegria, a maior alegria do cristão é a alegria da salvação. Você tem que estar alegre. Mas eu estou devendo, pastor, eu estou passando por um momento de dificuldade, eu estou para baixo, eu estou com atividade. Irmão, alegria não depende disso. Você não depende de um carro novo para ter alegria, de uma conta cheia para ter alegria, pagar as dívidas para ter alegria. Depende de um coração na presença de Deus. Pode ser atribulado, pode ser para baixo, com tristeza, mas se o Espírito Santo estiver aqui na sua vida com a fidelidade, com a sua dificuldade, você vai ter a alegria do Espírito, a alegria da perseverança, a alegria da presença de Deus, a alegria da comunhão, a alegria das promessas de Deus para a tua vida. Deus quer dar alegria. O texto continua dizendo, louvando a Deus, como diz o hino aqui, ó, juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, ao 47, louvando a Deus. Agora olha aqui para mim, irmãos, a igreja de Jerusalém, era essa mesma maravilha, pastor? Era uma igreja perseguida. Herodes mandou prender Pedro, Herodes mandou prender Paulo. Quando Pedro estava preso, a igreja estava na casa orando, mas também louvando. Não estava, agora acabou. O nosso líder morreu, vai morrer. E zerou, acabou. Não, meu irmão, não estava reclamando, não. Estava orando e louvando. Quando fala que eles perseveravam na doutrina, repartindo pão, alegre, louvando, não é que não tinha tristeza ou não tinha perseguição. Eles estavam indo para as arenas. Estavam indo para o Coliseu. Estavam sendo presos, mortos. A perseguição veio à igreja. Mas o texto está dizendo que a alegria do cristão e o louvor dele e a adoração não depende da situação. Você louva ou adora independente daquilo que te... Quando pegaram John Hus e deixaram ele na masmorra, pegou até uma pneumonia lá nas cadeias, lá embaixo, no frio, e colocaram ele sobre uma montanha de lenha por causa da fé. Não fez nada, nenhum crime, só porque era cristão. Então o imperador disse, John Hus, hoje você pode sair disso aí, rapaz. Você pode falar hoje que nega essas heresias que você fala contra o Estado, e você é solto e vai viver a sua vida.
E ele diz: cadê o fogo? Tá ali o homem que vai colocar fogo na lenha. Então acende, ateia o fogo na lenha, porque eu quero morrer, mas eu quero morrer cantando, quero morrer louvando, quero morrer adorando o meu Senhor. Como que eu vou negar aquele que só me fez bem, aquele que me salvou e me promete uma vida eterna na mansão celestial? Coloca fogo nisso aí. E morreu glorificando ao Senhor. Agora, você não está preso, nenhum de nós estamos no monte de lenha, e para louvar, meu irmão, para abrir a boca para agradecer, para abrir a boca para cantar os louvores junto com o Mauleci, que dificuldade! Tem gente que não conhece mais o louvor da harpa. Tem gente que já desaprendeu ou nunca aprendeu o hino 15. Não sabe, porque não canta, não traz a Bíblia, a harpa para cantar, para abrir a boca, para louvar. É um sono terrível, meu irmão. Então nós precisamos aprender como a igreja primitiva, louvando, está no gerúndio, quer dizer sempre, sempre, não é louvava, louvando sempre, sempre a Deus e caindo na graça do povo, quer dizer, tinha simpatia com o povo, com a sociedade. Nós somos simpáticos com a sociedade, com o vizinho, nós somos. Nós temos a empatia, as melhores famílias eram para estar na igreja. Os melhores esposos, os melhores filhos, para a sociedade olhar para nós e ter o desejo de ser igual a nós. Quando fala luz do mundo, aqui brilha, é diferente. E muitas vezes nós estamos pior do que o mundo. Mas nós precisamos, como a igreja primitiva, que caía na graça do povo. O povo tinha simpatia pela igreja, pelos discípulos, pelas famílias, pelos que oravam, pelos que pregavam. Queriam ser igual a ele. E nós precisamos despertar isso, sal. O sal desperta a sede, meu irmão. Para com a nossa sociedade. A gente tem que olhar e cair na graça do povo. E também ser simpático uns com os outros. Tem gente que é antipático. Chega numa roda, espalha todo mundo, que é sem graça. Aprende a ser simpático. Aprende a dosar as palavras. A Bíblia fala disso. Com palavras agradáveis, temperadas com sal. Isso é simpatia. Tem gente que não sabe falar. Não, eu falo a verdade. Até a verdade tem hora, tem momento e tem modos para falar. A Bíblia fala também no Eclesiastes. Há tempo de falar e há tempo de se calar. Não, porque eu abro a boca e falo mesmo. Comigo não tem meia volta, não. Não, meu irmão. Saiba falar a verdade. Né? Tem gente que é antipático. E aqui está dizendo que o povo, eles caíam na graça do povo. Todo mundo achava, não é achar graça, não. Gostavam de Pedro, de João, da igreja, do ambiente. E é uma igreja que nós precisamos assim, uma igreja acolhedora, que recebe as pessoas. O resultado, o final. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem que acrescentava? O Senhor. Se a gente tiver temor, o Senhor acrescentará à igreja. Se a gente tiver louvor e adoração para Deus, o Senhor acrescentará à igreja. Se a gente tiver alegria e singeleza, o Senhor acrescentará à igreja. Se a gente amar e tiver temor, o Senhor vai derramar os sinais e maravilhas e acrescentar à igreja. Se amarmos a palavra, o Senhor acrescentará na igreja. Se vivermos unidos, o Senhor acrescentará. Se tivermos apego às pessoas, em vez de coisas, o Senhor acrescentará. Se orarmos, o Senhor acrescentará a sua igreja, salvará a alma. Talvez seja por isso que não tenha almas salvas. Ou talvez seja por isso que o número de almas tenha diminuído pela nossa situação, pela nossa condição. Mas aprendamos com a igreja primitiva que o Senhor quer nos ensinar através dela, quer nos abençoar através do modelo dela, quer salvar através do modelo dela, porque a igreja é dele, nós somos dele, tudo é dele, todas as coisas convergem a ele para a glória dele eternamente. Amém?